Diário Taubaté TV recebe o secretário de Obras, Trânsito e Transportes, Dr. Sebastião Melim Aburgelli, mas todo mundo conhece o Sebastião Melim. Ele tem uma vida muito importante, da qual nós falaremos daqui a pouquinho. Mas primeiro a Glaucia vai inaugurar a entrevista com a pergunta dela. Boa tarde, seu Melim. Boa tarde, Glaucia. Nós estamos com essa entrevista, essa sequência de entrevistas com os secretários da Prefeitura, e hoje o senhor tem uma secretaria com 3 departamentos dentro, né? O senhor poderia dar uma explicação, assim, em geral pra gente? Porque queria, assim, trânsito, obra, são duas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo uma amarra a outra, né? É verdade. Bom, é assim, quando eu fui assumir a Secretaria de Obras, o prefeito me convidou e eu aceitei, acabei aceitando, apesar de saber já, porque eu já estava trabalhando na prefeitura em outros departamentos, em outros locais, que era uma secretaria pesada, porque envolvia o próprio departamento de obras, que é um departamento que tem bastante problemas, né? Bastantes obras e bastante problemas aí na cidade, né? E também o departamento de trânsito, que não precisa dizer que é um departamento dos mais complicados que existe aqui em Taubaté, até porque as ruas de Taubaté são as mesmas do descobrimento da fundação de Taubaté, de 365 anos. Só que com muito carro, e a frota de gente. Taubaté, por incrível que pareça, é uma frota que tem mais de 150 mil carros hoje circulando em Taubaté. É uma frota que a cidade tem quase 300 mil habitantes e uma frota de 150 mil veículos, né? E transitando pelas mesmas ruas que existiam há 50 anos atrás, ou mais, né, claro, teoricamente, né? As ruas são estreitas, todo mundo sabe, e o número de veículos aumentou assim de uma maneira absurda, né? E tem que passar pelos mesmos locais. Todo mundo em Taubaté quer chegar na porta da loja, ninguém quer parar o carro distante e andar 2, 3, 4 quarteirões, né? Se você vai a São Paulo, você para num determinado lugar, no estacionamento, e anda 3, 4 quarteirões para ir onde você quer e não reclama. Ou deixa o carro num lugar e pega um táxi, o táxi deixa na porta. Aqui em Taubaté, por tradição, o pessoal quer parar na porta, né? Quer parar na porta do restaurante, quer parar na porta do banco. E aí a coisa começa a complicar. Depois a gente vai falar até sobre algumas medidas que nós já tomamos, alguma coisa a respeito da Zona Azul também, que funciona aqui em Taubaté, a gente vai falar também a seguir, né, daqui a pouco. E o outro departamento, que é transportes, mas na realidade é transportes internos. O que significa esse transporte interno? É a frota da prefeitura. Na realidade, esse transporte interno é a frota da prefeitura, que hoje compõe-se mais de 600 veículos, entre máquinas, caminhões e carros pequenos, ambulâncias e tudo mais, mais ou menos em torno de 600 veículos. Essa área de transportes, que antigamente era uma área de transporte, que eu trabalhei nela muitos anos atrás, no tempo do engenheiro Salvador, fui gerente dessa área, e ali a gente fazia a manutenção de todos os veículos da prefeitura e todas as máquinas, né? Isso que aconteceu desde a época do Salvador para cá, que isso foi por volta de 1993, 94, por aí afora, aliás, 91, 92, essa área de transportes funcionava contento, mesmo porque a frota era bem menor do que é hoje. E funcionava muito bem, como um reloginho até. Com o passar do tempo, a frota cresceu, mas o serviço, a infraestrutura de apoio, de manutenção, ficou estagnada. E o que acontece então? As máquinas, os equipamentos, os veículos foram ficando com problemas, e alguns até sucata mesmo, com vários veículos aí que foram sucateados, né? Houve já um leilão no ano passado. Esse ano eu já fiz um levantamento lá
E nós estamos fazendo um segundo leilão com mais de 80 veículos que a gente vai colocar fora, né? Através de um leilão, porque são veículos antigos e que não compensa a reforma mais, né? Então, são esses 3 departamentos de obras e trânsito e transportes internos foi que objetivou a criação dessa secretaria que eu estou ocupando atualmente. O senhor acha mais fácil administrar 3? Eram 3, agora ficou um só. Para o senhor administrar é mais fácil? Para administrar ficou mais fácil por causa do entrosamento entre os departamentos, né? Porque a prefeitura era assim, eu trabalhei na prefeitura, eu me aposentei lá em 2006, eu me aposentei na prefeitura, depois de ter trabalhado lá 38 anos. Eu trabalhei no SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, trabalhei no Departamento de Serviços Urbanos, trabalhei no Departamento de Obras, no Transportes, enfim, a prefeitura inteira eu conheço tudo há muito tempo e eu me aposentei lá. Então, era assim antes, era departamento. Então, cada departamento tinha o seu diretor, mas a impressão que tinha é que cada diretor era dono do seu pedaço e não existia assim um entrosamento bom entre um diretor do departamento de obras com o departamento de serviço urbano, com o departamento de trânsito, sabe? Era um pouco mais difícil esse entrosamento, não era, existia, mas não era um entrosamento perfeito. Hoje, com a Secretaria de Obras abrangendo tudo isso aí, ficou mais fácil, com um comando só, então ficou fácil para mim até para fazer essa interligação entre os departamentos, ficou bem melhor, apesar dos problemas que todos eles têm, e são problemas bastante grandes. Mas em termos, assim, vamos dizer, de entrosamento, foi muito bom, porque é mais fácil, eu ligo, por exemplo, o departamento de trânsito, porque eu vou asfaltar uma rua amanhã. Então, o meu pessoal que mexe na parte de asfalto, avisa para o trânsito, amanhã às tantas horas eu vou entrar na tal rua. Aí o trânsito imediatamente já vai colocar alguém lá para sinalizar, algum agente de segurança para conduzir o trânsito ali naquele local, no horário que está designado. Então ficou mais fácil essa movimentação. Milim, eu ainda daqui a pouquinho, dentro de uma meia hora assim de conversa, nós vamos falar da sua vida. Mas antes, você está falando das obras em Taubaté, e eu queria lançar um torpedo em cima do meu querido Sebastião Melim. Taubaté teve inaugurado no governo do José Bernardo Ortiz as chamadas obras feias, mal acabadas, mal feitas. O Ortiz teve a marca do Ortiz, é obra mal feita. O leito da rua não preparado, a rua fica com, se você vê, a Rafael Braga, por exemplo, lá perto do DSU, é uma rua que você nota perfeitamente que o leito não foi preparado. As guias de sargento são horrendas, os túneis são absolutamente indecentes, parece obras, coisa que veio do Pleistoceno, da era pré-histórica. Eu quero fazer uma pergunta para você que me incomoda, uma coisa que me incomoda. Taubaté está destinada a continuar uma cidade feia, de obra mal acabada, ou vai ter uma oportunidade, um prefeito, uma criatura abençoada por Deus, como por exemplo o Sebastião Melim, que deu um jeito nessa cidade e a torne mais bonita? Bruno, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Desde o tempo que era do SAI, você era vereador e tudo mais. Realmente existem algumas obras que marcaram a administração do prefeito Ortiz, lá atrás, e tem essa pecha mesmo. São obras mal acabadas, são obras feias, né? Você vê essas praças de esporte que tem por aí, a impressão que tem que aquilo ali são aqueles galpões de fazenda, né? É um negócio que não tem nada de arquitetura, não tem um visual bonito, né? E aquilo foi feito assim, aleatoriamente. Hoje nós temos 153 praças de esporte aí, de quadras,
que estão espalhadas pela cidade inteira, feita por ele e por outros prefeitos também, e que estão todas deterioradas. São muitas as praças que precisam de fazer uma manutenção muito grande, porque primeiro foram mal feitas e segundo que não houve manutenção disso aí ao longo do tempo. Era assim, vamos que vamos, vai fazendo e vai fazendo. Então acontece isso que está acontecendo hoje aí. Com relação à pavimentação, existem muitas ruas que hoje nós estamos refazendo o pavimento inteiro. Estamos fazendo novo pavimento, porque não dá nem para recuperar, tapar buraco, porque tem mais buraco do que asfalto. Então a gente está refazendo, inclusive, o pavimento inteiro. Né? Existem algumas obras novas que a atual administração está fazendo. Por exemplo, se você atravessar ali a Avenida do Povo em direção ao Mercatal, você vai ver lá aquela avenida que chama Escolástica Maria de Jesus, que nós estamos terminando agora, esse mês agora a gente termina, deixa ela asfaltada com asfalto a quente, com massa usinada. O pessoal meu do trânsito já está lá hoje, já fazendo colocação de placas horizontais e sinalização no chão. E nós vamos deixar essa avenida bonita, que é mais uma entrada da cidade. Ela vai sair da Avenida do Povo, passa pelo Mercatal e já vai sair lá em cima no trevo da estrada que vai para Ubatuba, né? Está ficando boa, bonita e um asfalto de primeira qualidade. Foi feita uma base bem feita, rolou bastante. O pessoal às vezes ainda falava assim, poxa, o prefeito não terminou aqui, esse asfalto é mal feito. Não é que é mal feito, o asfalto não está nem pronto ainda. Foi feita uma base primeiro, né? Uma subbase, a base, e agora que nós estamos fazendo a capa asfáltica com asfalto usinado a quente. Você passar lá agora, você vai ver que é um asfalto de primeiríssima qualidade, coisa que no passado não era feito. Com relação a esses túneis aí, eu também acho que são túneis feitos muito mal acabado mesmo. Eu já estou fazendo agora, já pedi para uma empresa fazer um orçamento para a gente recuperar e remodelar esse túnel, por exemplo, Visconde Tremembé, que liga a 9 de julho ali, na Chácara do Visconde. Né? É um túnel muito movimentado, existem vários ônibus de companhias de fora que passam por ali para frequentar ali a Chácara do Visconde, o sítio do Pica-Pau, e aquele túnel é muito feio, é um túnel mal acabado, né? E não é o pior, péssima qualidade. Não, aquele é o um doce, mas tem ele pior. estraga, mas o túnel estraga a beleza do sítio do Pica-Pau. Então, o que eu estou fazendo agora? Chamei uma firma para a gente fazer um orçamento, porque nunca foi feita manutenção naquilo. Aquilo tem 15 anos ou mais, nunca foi feito nada ali, nada. Então, a ideia agora é recuperar ele inteirinho, limpar, pintar, colocar iluminação decente para aquilo ali ficar um dia, porque à noite ali passa muito estudante, muita gente que movimenta ali. Então aquele ali tem que ser um cartão de visita, né? Para você chegar ali naquele túnel e estar lá Visconde Tremembé, acesso à Chácara do Visconde. Então esse tipo de coisa eu acho que tem que ser revitalizado, tem que fazer de novo, tem que deixar bonito. Aqui esse túnel que eu estou te falando aí, que é lá no final da Avenida do Povo, que atravessa embaixo da Dutra para sair lá no Mercatal, é um túnel feio, né? Muito feio, por favor. Escuro. Feio não. Feíssimo, e porque não se encontra um melhor adjetivo. Mas ponha feíssimo no meio. Realmente é um túnel que denigra a imagem de Taubaté. Na realidade, denigra a imagem de Taubaté. E ali vai ter mais movimento que já tem em função dessa avenida, que você pode passar lá agora em 2 pistas, vai ficar bonita, não, já está ficando bonita. A gente vai urbanizar o canteiro central, melhorar a iluminação, porque é mais uma entrada para a cidade, né? A gente vai refazer também e melhorar as condições, pelo menos a aparência desse túnel também, que ele é muito feio, sabe? Aqui do sítio do Pica-Pau, já estou com o orçamento de uma empresa, né? Pedi para mais 2 ou 3 empresas para fazer um orçamento, para daí a gente colocar também licitação para fazer um negócio mais bonito que a cidade realmente merece, né? Melim, esse túnel do Visconde Tremembé, ali é um problema que a então vereadora Duda Matos, na época, se bateu. Esse túnel não devia existir, primeiramente, porque ele afeta o lençol freático,
que serve às árvores do sítio Pica-Pau Amarelo. E isto, na época, a Duda falou, ela conseguiu, inclusive, que o Ministério Público suspendesse as obras, e depois, por artes do demônio, o então prefeito Bernardo Botiço conseguiu caçar essa liminar e dar sequência ao túnel. E tanto que o problema existe que, de vez em quando, ele inunda. São duas perguntas. Primeiro, é uma pergunta técnica. Sim. O lençol freático, que deveria servir às árvores centenárias do sítio, ele está contido naquela obra e, portanto, a longo prazo aquelas árvores vão ser prejudicadas. Segundo, se por um acaso não for verdadeira essa afirmativa que era da Duda, segunda pergunta, como fazer para evitar essa inundação decorrente da água que mina ali? Então, ali realmente existe um lençol freático, mais superficial, né, um lençol alto, que existe um conjunto de bombas ali que enche uma determinada caixa e essa bomba aciona e joga essa água numa galeria mais na parte mais alta. Como existe também ali na prefeitura municipal, tem um prédio ali que chama Monteiro Lobato, sabe aquele prédio que faz de esquina com a Emílio Winter com a Tiradentes? Uhum. Aquele prédio é um dos mais antigos de Taubaté. Sim. Que tem uma padaria embaixo, tem Sim. boutique, né? Uhum. Aquele prédio também, ali embaixo dele, além do lençol, tem uma mina d'água, com mais ou menos um jorro de 2 ou 3 polegadas de água, que o tempo todo está sendo bombeado para a galeria de água pluvial dali, de tanta água que tem naquele pedaço, naquele subsolo. Bom, voltando lá no túnel, ali é o seguinte, o túnel lá da Chácara do Visconde, acontece o seguinte, existe realmente um conjunto de bombas lá e por falta de manutenção, isso vem vindo também, a tubulação é antiga, as bombas antigas e por falta de manutenção, de vez em quando há um problema de inundação daquilo ali, porque uma bomba estraga e não tem uma bomba reserva, aí tem que sair correndo atrás de alguém para pegar outra bomba, para colocar e dar esse transtorno todo, né? Nessa gestão agora, o que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa, né? Compramos mais uma bomba de reserva e essa empresa é que é responsável pela manutenção permanente disso aí. Tem um contrato com ela por 1 ano e durante esse ano inteiro ela é a única responsável por isso. Qualquer coisa acontecer, ela é acionada imediatamente, ela vai lá, troca, põe, tira, faz e acontece. É um problema que existiu e está persistindo ainda. Existe solução? Existe. Tem que se fazer uma galeria ali, com uma profundidade bem grande. E essa galeria, eu me lembro bem, até foi o outro prefeito mesmo que fez, ele tirou a água da Chiquinha de Matos, aquela parte de baixo da Chiquinha de Matos, onde era um antigo SAI, tinha uma padaria ali. Sim. Ali tem um ribeirãozinho que passava por ali, que vem da igreja sacramentina, vem lá de cima e passa por ali. Foi feita uma galeria dali, e você vê que o desnível que existe entre a Chiquinha, naquele ponto, até a rodoviária velha, é um desnível bastante acentuado, né? A rodoviária velha está muito mais alto que aquele ponto lá. Então foi feita uma galeria de tal sorte que lá, antes da linha do trem, lá na rodoviária velha, existe uma galeria ali que tem, parece uns 12 metros de profundidade. E ela atravessa por um túnel ali por baixo e vai sair lá na Chácara do Visconde, naquele loteamento novo que era da Granja do Daniel Cara. Sim, sim. Ela vai sair ali, dali desce, vai ir pela Vila Aparecida fora, em Tubo Ármico, que nós vamos falar dele também. Você pode me perguntar, mas se não perguntar, eu vou falar do tubo ármico que tem em Taubaté, dos tubos ármicos que tem aqui. Bom, então voltando lá na galeria. Há condições de se fazer? Tem que se fazer uma galeria muito profunda, para pegar o desnível do túnel, para vir até a rodoviária velha, porque tem uma profundidade bastante acentuada. Mas é uma obra grande que nós temos que fazer aqui pelo método não destrutivo, porque você já imaginou fazer uma galeria
com 5, 6 metros de profundidade na Avenida 9 de Julho, e vai ter que atravessar ali o jardim da estação. É um negócio complicado para fazer pelo método tradicional. Isso teria que ser feito pelo método não destrutivo, como se vai fazer um metrô, claro, que é um negócio menorzinho, um tatuzinho, né, um tatuzão, para poder você tirar isso aí. Aí elimina de vez esse problema. Mas o problema existe, a solução mais barata encontrada na época foi essa, de fazer um poço com bombas, e à medida que o lençol sobe, na época de chuva ele sobe mais do que o normal, e aí você consegue tirar essa água dali. Aliás, você falou a palavra certa. Agora, há pouco, no ano passado, você falou a palavra certa, que era a prática do famigerado Bernardo Ortiz. Barato. A obra mais barata. A obra mais barata era fazer isso que resultou nisso, o barato saindo caro. Mas deixa eu falar do ármico. Então. Eu ouvi falar em tubos ármicos na época do Milton Peixoto. Exatamente. Eu ouvi falar, porque o Milton Peixoto fez uma obra, na época uma coisa fantástica, ali no Mercadão. Vamos falar dela. Ah, você gostou, né? E colocou o tatuzão ali, você lembra do tatuzão? Até ele colocou um fusquinha, sabe, dentro do túnel. Oswaldo Birachete. Eu não lembro dessas coisas. Porque você é jovem. Não é do seu tempo. Então, eu não lembro dessas coisas, mas assim, eu acho muito interessante. Taubaté é flutuante, então, né? Porque então, tem rio de um lado, tem entrada de água do outro lado, tem que fazer galeria de um lado, do outro, a cidade inteira tem... Taubaté, se você pegar aquela região do mercado municipal onde está desembargador Paulo de Oliveira Costa, ali tem uma galeria feita em 1945, 46, pelo engenheiro Fernando de Matos, começou ali. Aliás, o esgoto de Taubaté, diga-se passagem, da área central de Taubaté, foi feito pelo engenheiro Fernando de Matos, em 1940 e qualquer coisa. E ele é muito bem feito e é muito bom, porque está aí até hoje. Onde tinha uma casa, hoje não tem mais, tem um prédio e assim por diante. E o esgoto é esse um que vem vindo desde 1940 e pedrinhas, né? Bom, voltando ao desembargador, lá foi feita uma galeria em concreto armado, caixão, né? A caixa. No tempo do Cavalo Pinto, e o prefeito era o Zé Ribeiro da Cunha. Isso. Ele veio desde lá da Dutra, pegando da Dutra ali, e veio até próximo do mercado. Até a Rua São José. Isso, próximo do mercado. Ali tem uma galeria antiga, que é de tijolo, em forma de abóbada. Ela é plana aqui, depois ela tem uma abóbada, e ela passa debaixo do mercado municipal, e entra ali pela Rua do Comércio, e vai embora. Ela vai sair lá na final da Rua do Comércio, onde ela é interrompida. Ela tem uma firma lá que é Tuan atualmente. Dali ela atravessa por uma rua e volta lá na Juca Esteves. Mas tem um outro trecho dela que nós fizemos já no tempo, acho que não sei se foi do Valdomiro ou não, podia ser do Valdomiro, que ela ruiu ali, e nós refizemos no mesmo estilo. Nós tínhamos um pedreiro, um mestre de obra na prefeitura, desses pessoal antigos, e que sabia fazer daquele jeito, com a abóbora e tudo mais, fez uma forma direitinho, e nós refizemos o trecho dela. E ela saía ali na Juca Esteves. Depois da Juca Esteves, atravessava ali a Faria Lima e ia ali pelo Santa Clara, ali na parte de baixo, ali na continuação ali onde era a antiga Baia, que agora é DSU, e vai por ali afora até o Santa Clara, atravessa ali aquela Santa Luís Marilac, e vai embora, sai no antigo Matadouro, que agora já é uma usina de asfalto, e atravessa a ponte Tremembé, Taubaté-Tremembé, e vai sair no Paraíba em Tremembé. Esse é o Corcovento Velho, que corta Taubaté de ponta a ponta. E ele está, então, bem no fundo de vale. Então, toda a água pluvial e esgoto de Taubaté, da parte alta e da parte central aqui, todinha vem cair nesse córrego, que é o Corcovento Velho, que é o maior contribuinte que chega no Paraíba, levando água pluvial e esgoto. Agora, de uns 3, 4 anos para cá,
depois nós podemos falar sobre isso também, que a Sabesp começou a fazer e fez já os coletores troncos e os emissários, um de cada lado da canalização do rio, interligou as redes e levou isso para uma estação de tratamento lá em Tremembé, que já está funcionando. Com isso, vai, ao longo do tempo, despoluir o Córrego Convento Velho. Hoje, se você passar lá na ponte, que dá para você ver o Córrego Convento Velho ainda poluído, ali no Santa Clara, se você parar ali e observar lá dentro, já tem algum vestígio de alguns peixezinhos ali. Não sei que peixe que é, mas já tem alguns peixezinhos ali. Já vão pescar lá. Não é sapinho, não? Não, é peixe mesmo, peixe mesmo. Então, isso vem demonstrando que já está eliminando a poluição do esgoto que era lançado ali. Porque todo o esgoto de Taubaté, todo ele, da parte central e da parte alta, desce e cai ali, não tinha para onde cair. Porque o único ponto mais baixo da cidade é ali, Córrego Convento Velho, né? E isso aí, eu me lembro, no governo do Milton Peixoto, começou a se fazer, fez uma parte da Tuzão, que você mencionou, né? Naquele trecho mais estreito da Juca Esteves, que era da Bica do Bugre, na bica ali, um pouquinho para frente, até a Mariano Moreira. Ali no Mercadão, tinha um muro, não era nem aberta a avenida ali. Na rua São José fechava. Aí tinha um terreno particular. Isso. E nesse terreno particular ainda passava a céu aberto o rio do Convento Velho. Isso. A criançada, que era uma criança faz tempo, né? Eu olhava pelo muro para ver o rio lá embaixo. Isso. E esse trecho até o Mercadão, do Mercadão em diante já era canalizado. Isso. Então vinha essa galeria de tijolo com esse arco, que eu me lembro, que eu cheguei a ver no tempo do Juquinha. Isso. Parava ali e depois do Mercadão para frente. Esse pedaço, que era um pedaço, era um nó, né? Um negócio difícil. Exatamente. E a rua era estreita também. Que o Milton pegou, desapropriou aquele terreno e aí fez esse trabalho e abriu a avenida. Exatamente. O trecho da Mariano Moreira, um pouquinho para frente, eu me lembro disso perfeitamente, estava todo aberto e a empresa fazendo aquele tubo ármico ali. E já tinha um trecho aí mais ou menos uns 100 metros já pronto, assim, já montado, prontinho. Não estava aterrado ainda, mas já estava o tubo ali, você percebia já a vala e o tubo dentro. E aí deu um chuvão e a água entrou por baixo do tubo, dentro do tubo, mas entrou por baixo. E aquele tubo ármico flutuou inteiro. Eu me lembro disso, até tirei foto na época, acho que eu tenho guardado até hoje. Eu achei muito interessante que aquilo flutuou inteiro. Parecia que era uma cobra gigante, né, aquele negócio flutuando ali. Mas ali começou com esse negócio de tubo ármico. E eu queria chegar no tubo ármico por quê? Quando lançaram esse tubo ármico, já há muitos anos atrás, na realidade aquilo ali foi lançado para fazer pequenos, por exemplo, numa estrada aí, fazer uma travessia de estrada, água de chuva, um ribeirãozinho que não tem contaminação, coisas desse tipo assim. Mas esse tubo ármico, na realidade, ele foi feito e utilizado na época, era para servir de forma para fazer tubo, para fazer o concreto. Então você usava aquele tubo, depois você revestia ele inteirinho de concreto e não precisava tirar, porque ele já ficava ali, como se fosse um caixão perdido. Como você faz um prédio hoje com laje e aquela madeira acaba ficando lá depois, né? Você não fazer um negócio com 1 metro de concreto, não precisa disso. Então é feita aquela forma, enche de concreto com a ferragem, aquilo ali fica oco por baixo, né? Então aquele tubo na realidade era para ser usado como uma forma para fazer o tubo de concreto. Canaliza por dentro, você faz um revestimento de concreto até meia altura e por fora você reveste concreto de novo e isso aí ia durar pro resto da vida. Mesmo que o tubo apodrecesse, você tem uma capa de concreto, né? Mas não se fez isso. Como todo o esgoto de Taubaté e também produtos químicos de alguma pequena indústria, qualquer coisa que o vale, até da sua casa mesmo doméstica, você tem produtos químicos ali que você usa na limpeza, essas coisas todas. Aquilo ali foi corroendo o tubo por baixo.
foi oxidando, foi apodrecendo. E o interessante é que o esgoto, quando ele está confinado ali, ali forma gases. Esse gás ele evapora, ele vai para cima. E em cima ele sobe e gruda no teto do tubo ármico. E ali forma uma gotículazinha, que é um ácido que tem no esgoto, um ácido sulfídrico ou qualquer tipo de outro ácido, que gruda ali uma pontinha ali, é como se fosse um chuveiro, você tomou banho e que subiu a gotinha, né? Aquela gotinha suficiente para começar a fazer um pontinho ali e corroer o tubo naquele pedacinho. Vai enferrujando, vamos dizer assim, na linguagem popular, vai enferrujando um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho ali. Aí esse tubo vai enfraquecendo. Com o peso da terra e penetração de água, aí começa a entrar água ali, vazar por cima, etc, etc. Com o tempo, o que acontece? O tubo cede, aí o asfalto cede. Isso aconteceu em Taubaté, já foi trocado muitos tubos no tempo do prefeito Ortiz, lá atrás, agora nessa penúltima gestão dele aí, um trecho grande lá na Vila Aparecida foi trocado inteiro, que foi feito por ele lá na primeira gestão, foi trocado e virou ferro velho, porque ele apodreceu inteiro. E o pior é que puseram o tubo de novo. Do mesmo jeito. Puseram o mesmo tubo. O que está acontecendo hoje? O Juiz também é assim, né? O que está acontecendo hoje? Por exemplo, dar um exemplo e o que eu estou fazendo agora. Tem um caminho, uma passagem que vai paralela à Dutra, que vai para a LG. Os jornais noticiaram, aquilo afundou, e logo eu tomei posse, 2 dias depois da minha estreia. Eu cheguei às 7 horas da manhã lá, o asfalto afundou inteiro, 30 ônibus de um lado, 30 ônibus do outro lado, porque era mudança de turno, e a LG tem 3.000 funcionários, ninguém passava nem para lá nem para cá. Então nós fomos correndo lá às 7 horas da manhã, fizemos um quebra-galho lá para passar carro pequeno e pedestre poder passar. E aí entramos em contato com Nova Dutra e um monte de coisa aí, conseguimos fazer uma passagem da Dutra direto para a LG, senão ficava sem acesso, né? Ia paralisar a fábrica. E para a gente trocar essa tubulação, que nós vamos trocar agora, a licitação aconteceu agora semana passada, e já tem não sei qual firma que venceu, ainda vai abrir a proposta de preço, acho que segunda ou terça-feira, para a gente saber qual a firma que vai fazer o serviço. Mas estou substituindo esse tubo ármico, que tem 3,60 metros de diâmetro. Nós vamos tirar, que ele está todinho podre por baixo, e ele afundou, amassou, porque perdeu a resistência, né? E nós vamos colocar duelas de concreto. O que é duela de concreto? São tubos de concreto, só que a forma dele, ao invés de ser circular, ele é uma forma mais ou menos quadrada, né? Como se fosse um quadrado de 3,5 metros por 3,5 metros. Então nós vamos colocar 2 linhas dessa, uma ao lado da outra, substituindo esse tubo ármico, porque vai ser um negócio de concreto que vai durar por resto da vida. Isso vai acontecer em muitas ruas em Taubaté que tem esse tubo ármico, e a maioria deles já está comprometida. Vai ter que ser substituída paulatinamente, vai ter que ser substituída. Porque de uma hora para outra, que nem esse da LG, perfeito, asfalto, passando muito bem, bonitinho e tal. De uma hora para outra afundou. Mas não é a grande quantidade de chuva também que coopera? Não é chuva, é que o tubo foi corroído. Daí seja a hora que for, ele pode pelo tempo que foi colocado lá, foi oxidando, foi apodrecendo a base dele. Entendeu? Então, com o tempo, ele acaba perdendo a resistência e afunda. Isso vai acontecer em muitas ruas ainda de Taubaté. Vai acontecer. Perto do Fórum Novo, até agora eu estou morando lá por um tempo, e os comentários que a gente se ouve lá é que a rua, cada hora, tem um buraco. Sim. E realmente, sim. É o mesmo problema? Não, tem alguns problemas que é proveniente de tubo ármico. Alguns bairros aqui em Taubaté, o terreno, o próprio solo, aquele bairro seu lá, por exemplo, que você está falando, é turfa, aqui né? O Jardim Maria Augusta. Aqui a Vila Marli, ali a Jaboticabeiras. Essa região aí, o lençol freático é alto e o solo é muito ruim, é turfa. Tem turfa ainda assim, em decomposição ainda. Então, é muito ruim o solo. E ali se fez muitas galerias de água pluvial, com tubos de concreto, né?
E esses tubos de concreto foram colocados, provavelmente não com a tecnologia que deveria fazer. Devia ter feito um berço de pedra embaixo, pedra que a gente fala, pedra... Como foi feito na Bandeirantes, porque a Bandeirantes agora está com um fluxo bem... Eu moro na Bandeirantes. Então, como a Bandeirantes foi feita, eu lembro da construção da Bandeirantes no meu pedaço, quando eu mudei lá uns 20 anos atrás, ela era terra. Sim. E agora o fluxo dela está muito grande. Sim. E não tem, assim, buraco que nem tem perto do fórum, que eu falo, porque é próximo e não, exatamente, não tem o mesmo problema. Porque não foi feito, a gente chama de berço. De forma, é um berço, ou seja, pedras de tamanho maior, né? São pedras que a gente chama de rachão. São pedras maiores. Amarrada com arame mesmo, não, né? Essa não, isso aí é gabião. Isso é para fazer revestimento de talude de rio. Não é bem para esse fim. Bom. Esse que eu estou falando são rachões que você coloca, você faz a vala e coloca uma camada dessa de rachão, que são pedras, isso aí é compactado. Depois entra uma camada de pedra mais fina um pouco, né? Daí o tubo é colocado em cima disso, aí ele é chumbado, uma bolsa de um com o outro, com cimento, né? Com argamassa de cimento. Depois é colocado terra boa, não é a mesma terra que tirou da vala e volta para o lugar. É colocado uma terra, aquela terra vermelha, uma argila melhor. É colocado em camadas, compactado por camadas até fechar em cima. É isso que tem que ser feito tecnicamente para você não ter problema. Mas o que era feito aqui? Era assim, abre a vala, põe o tubo dentro, joga a terra e fechou. Aquilo, com o tempo, o próprio peso do asfalto e dos veículos, o tubo que dá lá embaixo, ele começa a mexer. Aí o que acontece? Entre a bolsa e o tubo, que tinha um revestimento de cimento para segurar um no outro, quando o tubo mexe, o que acontece? Isso aqui abre. Chove, a água sai pelos vãos dali. Sai pelo vão, penetra na terra, aquilo cede, o asfalto cede. É isso que acontece. Então o senhor vai ter bastante muito trabalho no departamento de obras, porque a cidade inteira praticamente é assim, né? É assim, Para vocês terem uma ideia, eu já estou fazendo um levantamento de todos os cursos de água que tem em Taubaté na zona urbana, porque depois ele espraia, né? Ele vai, o córrego do Convento Velho vai sair em Tremembé, aí você tem o córrego lá do Zé Raimundo, que vai sair lá para o lado da Onça em Termas, ali por baixo, e vai lá para Quiririm. Tem o córrego do Judeu, que passa ali próximo do Campo do Esporte, que desce, atravessa ali, vai também lá para as várzeas de Quiririm. No fim, todos vão sair em Quiririm, nas várzeas, e que vai para o Paraíba, né? Então, o que acontece? Eu já fiz um levantamento, já estamos terminando de fazer, todos os cursos d'água na zona urbana. Isso dá mais ou menos uns 15 a 16 quilômetros de cursos de água que nós precisamos de fazer alguma coisa nele. Alguns com esse material que você falou, gabião. O que é gabião? São aquelas telas colocadas pedra dentro, amarradas, e que você faz o talude no rio e aquilo ali é colocado para proteger as margens do rio e não deixar provocar erosão, e isso aí em alguns lugares em Taubaté já tem isso aí colocado. Né? Na Gurilândia, na Estiva já tem lá embaixo, no loteamento Santa Catarina, ali embaixo tem alguns trechos ali, já estou levantando para a gente refazer, que ele já rompeu ali, que ele soltou, e alguns trechos a gente vai ter que fazer de novo. E na Gurilândia aí saiu há pouco tempo as notícias aí pelo jornal de umas casas que estavam com problema lá na Avenida Cinderela, né? E nós fizemos proteção dos taludes ali, somente na parte que estava realmente perigosa e em caráter emergencial. Nós fizemos mais ou menos lá uns 160 metros mais ou menos de gabião, protegendo a margem desse pequeno ribeirão, mas quando chove muito, a água sobe e o terreno é ruim. E aí começa a desmoronar o quintal da pessoa e aquilo vai avançando. Nós já fizemos essa parte que estava mais comprometedora, colocando algumas casas em risco, nós já fizemos, está pronto. Isso gerou inclusive um processo do Ministério Público, né? Uma ação civil pública, determinando que a Prefeitura fizesse esse reparo urgente,
Só que quando nós fomos acionados, que inclusive eu fui chamado lá, agora recente, fui chamado até como, não como responsável, porque nem era do meu tempo, mas como convidado para prestar esclarecimentos. E logo que eu assumi, nós já fizemos esses lugares que estavam realmente perigosos mesmo. Mas o projeto total desse lugar na Gurilândia é mil e poucos metros de extensão, e essa obra vai custar mais ou menos 1.600.000. Por quê? Porque na estrada de Pinda, que ela atravessa a estrada de Pinda, e a tubulação que tem na estrada de Pinda é de diâmetro insuficiente ao volume de água que vem na chuva. Por isso, tapa aquilo ali e a água sobe e começa a ter esse problema aí. Então nós vamos ter que substituir a tubulação que existe debaixo da rodovia, aumentar o diâmetro para essa água escoar e não acontecer isso mais lá atrás, nessas casas. E esse método vai ter que ser método não destrutivo, porque nós não podemos cortar a estrada, interromper a estrada para fazer isso aí. O método não destrutivo, ele é mais caro? É muito mais, porque você não vai mexer na parte de cima da estrada, você vai escavar por baixo, não vai fazer um túnel, como se fosse um metrozinho para colocar o tubo ali. Então, à medida que você vai escavando e vai fazendo tudo, né? Armação de aço e tudo, e vai abrindo e vai fazendo. Isso aí é uma obra que não é muito barata. Seu Melinha, nós vamos fazer isso lá para resolver esse problema. Curtas palavras, precisa de mais mão de obra, precisa de mais dinheiro, precisa de mais tempo? Ou dos três juntos, para as pessoas na cidade falarem assim, Taubaté tá bonito pelo menos assim, nas ruas? Não é que eu esteja falando isso, que Taubaté está totalmente ruim, não é isso. Mas todo mundo fala assim, a rua está toda emburacada, tem buraco não sei na onde, tem não sei aonde, e centro, imagina fora do nosso período. Existem alguns trechos no centro, por exemplo, asfalto. Eu vou te falar, tem asfalto aqui que eu trabalhei com o Guido Miné em 1970, eu tinha me formado em 70, tipo 71, 72, que nós fizemos um asfalto, por exemplo, vou dar um exemplo, Avenida Tiradentes. Aquele asfalto é excelente, não é? Até hoje. Ele foi feito em 1972. Mas não foi recapeado? Não, por uma firma chamada Servenc Civilsan. Ali eu era estudante, eu tinha acabado de me formar, eu fiz o projeto de galeria de água pluvial, rede de água e rede de esgoto, que não tinha o SAI ainda, foi em 72. Água e esgoto pela calçada, galeria pela lateral. A João Kennedy, o asfalto é bom, foi feito também pelo Servenc Civilsan, Guido Miné. O Bom Conselho, eu me lembro perfeitamente que da Praça do Epaminondas até o quartel da PM, era longe, era muito longe, e era tudo cheio de... era terra, e de vez em quando jogava pedra, pedregulho, e você lembra disso? Era terra e era escuro. E era perigoso de levar as namoradinhas lá e apanhar depois. E tinha ali, você se lembra, na Avenida do Povo, tinha uma, não era bem uma ponte, era um tubo, sei lá o que tinha ali, que você olhava dali, você via o riozinho ali embaixo, você passava, lembra disso? Aquilo ali caiu, um belo dia caiu, aí tivemos que refazer tudo. E essa obra foi feita pela Servenc Civilsan e começou ali no Bom Conselho e foi parar lá no quartel. É um asfalto que tem quantos anos? 1972. E ele foi bem feito, porque de 72 até agora, teve o recapeamento, teve tapa-buraco, esse negócio todo, um asfalto muito bem feito. Ao passo que depois dessa época para cá, com essa ânsia de querer fazer asfalto de qualquer jeito, foi feito asfalto a frio. É um asfalto de péssima qualidade que não aguenta. Por exemplo, ali aquela avenida que desce do Moacir Freire, chama Moacir Freire essa avenida, que vai ali para Vila Aparecida, que tem ali aquela Granja Daniel, né? Granja Daniel. Tem duas pistas que descem ali. A prefeitura agora, nós agora, acabamos de recapear em 2, 3 trechos ali, porque o asfalto esfarelou, virou farelo. E isso existe em outros lugares. Por exemplo, a Estiva, voluntário Benedito Sérgio, a Servenc Civilsan fez. Quem fez? Guido Miné. Lá atrás, 1972. E o asfalto está aí até agora. Você está entendendo? Então, existem asfaltos feitos há muitos anos atrás, bem feitos, que agora a vida útil dele
acabou mesmo, tudo tem vida útil, né? Agora está na hora de recapear tudo, fazer uma nova capa por cima, tem que fazer. Quando o Zé Luiz Ribeiro, ali a avenida, foi feito pelo Valdomiro Carvalho, um asfalto com uma base de mais de 20 centímetros, está perfeito, mas já está aparecendo umas trincas, alguns buracos, mas é um asfalto feito pelo Valdomiro, também bem feito, foi pela Cervengue, vai ter que recapear também. Então, a cidade de Taubaté vai demandar muito dinheiro em termos de galeria de água pluvial, tem que se fazer ainda muitas galerias, né? Esses tubos ármicos aí, à medida que for acontecendo, vão ter que ser substituídos, né? A parte de pavimentação asfáltica vão ter que recapear quase que a cidade inteira, porque asfalto muito antigo, são antigos, e os mais recentes não são de boa qualidade. Esse asfalto que está sendo feito atualmente pelo Peixoto, na gestão dele, é um asfalto de boa qualidade, é tudo asfalto a quente. Todos eles, não tem feito asfalto a fria em uma ou outra rua que não tem muito movimento, que é uma rua que, né, mais para não ter poeira e essas coisas assim, mas nas grandes ruas, nas avenidas, tudo feito com massa. Na sequência da Rafael Braga, que vai lá para onde o prefeito vai inaugurar todo aquele centro lá atrás do presídio. Isso, já fizemos ali. Ali está pronto. Então, ali está pronto. E tá ali. Acabamos de fazer, acabamos de finalizar tudo com asfalto quente, massa usinada, aquilo ali. E foi muito bem feito, porque foi feita uma capinha antes, o trânsito rolou em cima bastante, então compactou bastante, e agora faz uns 20 dias mais ou menos terminamos de fazer, o pessoal meu do trânsito já foi lá, já sinalizou, e vai ser inaugurado. Você pode me perguntar depois sobre essas inaugurações, que tem bastante coisa para inaugurar ainda. Milim, nós já avançamos bem, nós não notamos, mas o tempo passou rápido, viu? Né? É que ele tem 3 departamentos, ele tem que vir falar por vez porque não adianta, né? Ficou faltando trânsito, falta... Mas eu queria, antes de você encerrar por hoje, porque você, dado que nós não fizemos nem um terço das perguntas que desejaríamos fazer, mas antes que você vá embora e volte nas semanas próximas... Não tem problema, tendo disponibilidade... Eu queria que você contasse para as novas gerações, incluindo nas novas gerações a Gláucia. É verdade. Eu queria que você contasse da sua participação no SAI, Serviço Autônomo de Águas e Esgotos, que tinha sido criado pelo Guido Miné, cujo primeiro presidente foi o Odi Benito Guarnieri, que nós conhecemos bem, muito, lamentavelmente já falecido. Isso. E você, garotão, era novo ainda. Você, olha, eram 3 meninos. Melim, Fagnani e Garcês. Isso mesmo. Carlos Alberto Garcês, Reinaldo Fagnani e Sebastião Melim. Então. Eu queria que você falasse, mas agora tem que ser rápido que estamos no fim. Tá. Não é que os assuntos são interessantes, porque são assuntos antigos. E você vai rememorando e vai contando a história do que eu presenciei, do que eu vi, do que eu estou fazendo, quer dizer, do que eu fiz e do que eu estou fazendo. Eu tenho que falar do SAI, tem muita coisa do SAI para falar, tem uma história, o SAI tem uma história uma bela longa. História. Eu sofri muito lá, passei vários réveillons na beira do Una ali, tirando sujeira do rio para poder ter água na cidade. Tem muita história. Mas você quer saber mesmo do SAI, né? Do SAI. Então, o SAI... Eu estava na prefeitura com o Guido Miné, eu tinha me informado, eu estava de saída até, ia trabalhar até na Cervengue Civil San. Ele mandou um contrato em branco para eu sair, assinar e ir embora. Eu falei para o Guido, estou de saída, estou indo embora, porque é um contrato que eu vou ganhar um pouco mais, mas eu vou ter que ir embora daqui e tal. Não, você não vai embora, você vai ficar, não sei o que e tal. E acabei ficando. Bom, eu ficar aqui do que sair para trabalhar numa cidade, depois numa outra, você fica, né? Acabei ficando aqui. Então, eu fiquei com o Guido Miné e o SAI em 1971, foi fundado o SAI. O Odir Guarnieri foi o primeiro diretor do SAI, né? E começou funcionando na prefeitura mesmo, porque antes era serviço de água da prefeitura, não era SAI. Aí criou o SAI, que é uma autarquia municipal, e aí foi ali para Chiquinha de Matos, né?
E em 73, quando o Guido saiu, o Milton Peixoto ganhou a eleição. Em 73, aí eu fui para lá no lugar do Odir. O Odir saiu e eu assumi lá a direção do SAI, em 73. E aí começamos a consertar a cidade, porque era assim, dá tempo de falar um pouco aí? Claro, pode falar. Então, o SAI era assim, quando eu cheguei lá, eu levei comigo para lá o Frederico Testa, que tinha saído da mecânica pesada na época, como diretor administrativo, chefe de divisão administrativa, alguma coisa assim, no SAI. Tinha um conselho de administração, né, que é obrigado a ter toda a autarquia, e alguns engenheiros que hoje já são engenheiros aí, mas eram estagiários comigo na época. E nós chegamos lá no SAI, eu encontrei uma sala cheia de carnês, porque não era como hoje, não tinha hidrômetro na cidade. E você não recebia sua conta de água mensalmente pelo consumo que você tem por causa do hidrômetro. Não tinha hidrômetro na cidade. Eles falavam que chamava-se pena d'água. Pena d'água. Era um ramal que saía da rua, passava pela calçada e entrava na sua casa. E ali na calçada tinha a pena d'água que chamava, que nada mais é, fosse uma torneira assim, sem registro, que ficava dentro do... É uma torneira, vamos dizer assim, que tinha um furinho pequeno para a água passar ali. Se o cara não pagasse a água naquele tempo, o cara ia lá, o funcionário do SAI ia lá com uma ferramentazinha e torcia aquilo ali, fechava a água, estava cortada a água dele, por falta de pagamento. Era assim que funcionava. Então, era carnê de água. Então, você recebia na sua casa, todo começo de ano, um carnê, que nem IPTU, 12 folhas de carnê. E como é que era feito isso aí? Era assim, uma casa que tivesse de até 50 metros quadrados, calculava que você ia gastar 15 metros cúbicos de água, ou seja, 500 litros por dia, 15 mil litros por mês. Quem tinha uma casa que tinha de 51 metros quadrados até 75, por exemplo, pagava 20 metros cúbicos. Quem tinha de 75 a 100, pagava 30 metros cúbicos. Quem tinha de 100 para mais, pagava 40 metros cúbicos. Era mais ou menos assim, 3, 4 classificações em função do tamanho da casa. Né? Em função do tamanho da casa, calcula-se que mora 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, etc. Né? Então era feito isso. Todo mês você recebia um carnê no começo do ano inteiro. Então você ia no banco todo mês, pagava a sua conta, que era fixa, era aquilo ali. No ano seguinte, calculava a tarifa de água, via quanto que era, e reajustava, te dava o carnê de novo e assim por diante. Era assim que funcionava. Bom, nós chegamos lá e uma sala cheia de carnê. O que eu vou fazer com isso aqui? Por que não entregaram os carnês? Aí pegamos o pessoal aí, fizemos um mutirão, pegamos aqueles carnês todos por endereço e põe na rua, entrega de novo para todo mundo sair. Porque pagava água, quem queria pagar água, pagava. Quem não queria pagar, não pagava, ficava por isso mesmo. Aí ficava 1 ano sem pagar, 6 meses sem pagar, 5 meses sem pagar, e o SAI não tinha dinheiro, a prefeitura tinha que pôr dinheiro no SAI para o SAI pagar o funcionário dele. Era assim o negócio. Sim, teve um caso até interessante, um vereador, já morreu, não vou falar o nome dele, mas que Deus o tenha, mas é como coisa. É o Roque Cunha, você lembra do Roque Cunha? Lembro, tá? Então, não ele só, mas vários outros. Filho aí, do Zé Maria da Cunha. não pagava a conta, não pagava o carnezinho de água. Então, aí conseguimos colocar em dia lá, fazer um cadastro, para acertar, porque quem pagava, quem não pagava, enfim, começar a organizar. Então tinha cara que devia 6 meses, eu mandava uma cartinha pro cara, olha, eu estou devendo 6 meses para você pagar, senão vai cortar sua água. Aí ele vinha lá no SAI e tinha ali na recepção um amigo nosso aí, que todo mundo conhece, que é o Luizito, lembra do Luizito? Lembro, claro. Era da prefeitura e veio comigo também, e ele cuidava disso. Então você chegava lá... Luizito é jogador de futebol de SAI, né? Aí você falava, Luizito, vinha falar comigo, eu falei, não, procura o Luizito lá, ele vai acertar para você. Então você parcelava o pagamento, você devia 6 meses, você devia R$150. Você não tinha para pagar à vista, então parcelava. Você paga
uma desse mês e uma do mês atual, e, enfim, o que interessava para o SAI, na realidade, era receber, para pagar as despesas do SAI, né? Para desvincular da prefeitura. E assim foi. Então vinha gente ali que reclamava, porque recebeu 2 carnês, que ele tinha mandado um lá atrás, e eu mandei o outro. Eu não sabia, estava lá no SAI um monte de carnê, o que eu faço com isso? Eu mando pro cara. Se ele não pagou, ele recebe e paga. Se pagou, cancela, joga fora. E assim nós conseguimos ir arrumando aos pouquinhos, né? Até que um dia chegou esse vereador lá e o cara foi cortar a água dele para o pagamento. Aí ele falou assim, mas você sabe com quem você está falando? O encanador, ele chamava de encanador, né? O funcionário nosso. Ele falou, não senhor, eu sou o vereador Roque Cunha. Aí o nosso funcionário virou para ele e falou assim, e eu sou o Mané cortador de água. Eu vou cortar a água do senhor que o senhor não pagou. Foi lá e cortou a água dele. Aí chegou lá no SAI bravo, né? Bravejando. Falei, que isso? Ô Roque, vem cá, senta aqui, toma um cafezinho. Tá nervoso porque? Não, o cara me desacatou, cortou minha água. Eu falei, calma, não se preocupe não. Aí chamei o Frederico, ele resolve o negócio do copo comigo. Sabe aquelas coisas, né, que você tem que, né, jogo cintura, vereador, tudo, né? Salva de. Tem que cortar mesmo, porque tem que dar exemplo. Eu falei, senhor Roque, eu tenho que dar exemplo, o senhor é vereador, o senhor imagina o senhor não pagar conta de água. É desagradável, mas a gente parcela, o senhor paga de pouquinho. Cortamos a água do Padre Cícero, lá da catedral, lá da Santa Terezinha, da casa dele. Aí foi um recuo, o Guido Brandão era amigo do Padre Cícero, ele veio falar comigo. Foi Guido, não tem jeito, ou todo mundo paga, ou ninguém paga. Aí todo mês a prefeitura tem que dar dinheiro para o site. Não, mas coitado, o padre, não tem como, coitado, ou paga ou não paga. Aí o Guido falou, quer saber? Então, vê quanto é que eu pago. Aí tirou o dinheiro e pagou. O Guido Brandão pagou. Então, isso é mais ou menos folclore, mas era assim que começou o SAI em Taubaté. Assim começou. Depois, com o tempo, ele foi colocando hidrômetro, fazendo expansão da rede de água, e aí o SAI cresceu, ele ficou bem, ficou com dinheiro em caixa, até que depois nós tivemos que passar para a Sabesp. Por quê? Porque tinha aí um plano chamado Nacional de Saneamento, que é do governo federal, e eles criaram as companhias Sabesp em São Paulo, Sanepar no Paraná, Copasa em Minas e por aí afora. O que aconteceu? Se você é para obrigar os municípios a entregar o serviço para o Estado, como nós passamos para a Sabesp, porque nós não conseguimos financiamento de espécie nenhuma por força de lei. Foi um negócio em posição do governo federal, que era militares, e não podia. É só através de companhia de saneamento. Aí começou a vir Volks para cá, Ford expandir, não sei o que, eu falei para o Valdomiro na época. Ou passa para a Sabesp, ou nós vamos entrar em colapso, senão nós não vamos ter grana suficiente para acompanhar o crescimento da cidade. Algumas cidades mantiveram o serviço autônomo. Isso, mantiveram. Por exemplo, a Careí, né? A Careí manteve o serviço autônomo que até hoje. E aqui nós tivemos que mandar passar, porque o problema mais não era de água. A água a gente tinha condição de fazer pé nas costas, ainda tinha projeto lá. Nós fizemos reservatório de água lá na Cidade de Deus, que não tinha, coloquei água lá naquele morro, fizemos reservatório novo lá. Fizemos mais 2 reservatórios aqui no Três Marias, de 10 milhões de litros, de 5 milhões. Nós tínhamos, para fazer água era fácil, era tranquilo. E o esgoto? Tirar esgoto dessas galerias, fazer emissário e fazer tratamento. E com todos esses corres que não nós tem temos... dinheiro, nós não tínhamos jamais a gente ter. Você tem ideia, a Sabesp investiu aqui agora, nesses últimos 5 anos, 150 milhões só para o esgoto.